Hoje eu quero conversar com você sobre 5 hábitos que precisamos ter em nossa vida. E o último é o mais importante. E assim, se queremos vencer, se queremos romper com a procrastinação, com o medo, com a insegurança, com a incerteza, com as dúvidas que invadem a nossa mente e fazem com que ela fique atribulada diante das situações da vida, nós precisamos aprender, desenvolver em nossa vida estes 5 hábitos, hábitos que realmente vão nos alavancar, hábitos que realmente vão nos tirar da inércia, hábitos que realmente vão nos fazer romper com todo o medo, com toda a insegurança, incredulidade e dúvida do nosso coração. Então, fica comigo nesse vídeo. Tenho certeza que você vai ser impactado por isso. Tenho certeza que você vai sair daqui com uma visão com muito mais clareza. Vamos trocar essa ideia hoje. Eu sou o Kleber, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui estamos construindo uma comunidade de homens e mulheres fortes, incríveis, que querem viver o extraordinário na face da terra e que querem cada dia estar mais perto do seu Criador. Então eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque você nos ajuda com isso. Aqui a gente fala sobre fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Então vamos crescer junto. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo de via de mão dupla. Eu falo com você e você fala comigo através dos comentários, eu respondo seus comentários e nós vamos crescendo juntos. Então bora lá, sem mais delongas. Olha, eu quero falar com você sobre 5 hábitos que nós precisamos ter na nossa vida e o último, sim, ele é o mais importante. O primeiro hábito que nós precisamos desenvolver na nossa vida urgentemente, se ele ainda não existe. Se ele já existe, bacana. Você pode passar para o próximo capítulo. Do contrário, nós precisamos desenvolver esse hábito. Todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos aprender a agradecer ao Criador por mais um dia de vida. Todos os dias, quando acordamos pela manhã, ao invés de ficarmos reclamando, murmurando, porque eu pisei com o pé esquerdo, porque hoje eu tenho um monte de coisa para decidir, hoje eu tenho um monte de coisa para resolver, eu não tenho dinheiro para pagar isso ou pagar aquilo, porque hoje é um dia todo atribulado, todo difícil, era melhor que não tivesse acordado. Para, anula isso da sua vida. Anula isso porque você está recebendo um presente. E quando alguém te dá um presente, você faz o quê? Você olha para o presente e diz assim, eu não gostei disso daqui, eu queria algo diferente, eu queria isso, eu queria aquilo. É isso que fazemos? É essa atitude que tomamos? Não, não é essa atitude que tomamos. Quando nós recebemos um presente, nós ficamos felizes. Por quê? Porque fomos lembrados. Porque alguém olhou para nós e lembrou de nós. E é isso que acontece todos os dias na sua vida. Você recebe um presente de Deus. O dia que Ele está te dando é um presente. Diz a palavra de Deus que este é o dia que o Senhor fez e por isso eu preciso me alegrar. Então Ele está te dando mais 24 horas para viver e nessas 24 horas muitas coisas podem acontecer na sua vida. Então você vai acordar e a primeira atitude é agradecer a Deus por mais um dia de vida. Apresentar a Ele todas as decisões as quais você precisa tomar nesse dia. E pedir a Ele, olha, Deus, me ajude a tomar decisões de maneira correta. Me dê estratégias para vencer diante das dificuldades. Faça com que eu venha entender tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim e eu agradeço por mais um dia, por mais um presente. E eu quero viver esse dia e eu quero viver bem. Ou seja, eu não vou ficar olhando para trás, mas eu vou olhar para o presente. Porque o meu futuro depende do meu presente. Então, acordou, agradece. Então, esse é o primeiro hábito que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida, pelo presente que Ele nos deu. Você já faz isso? Se você já faz isso, comenta para mim aqui nos comentários. Se você ainda nem sabia como fazer, então comenta aqui, vamos trocar uma ideia, tá bom? O segundo hábito que nós precisamos desenvolver na nossa vida, que nós precisamos ter na nossa vida, nós temos que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Cuidado com as palavras que saem dos seus lábios. Elas têm poder de vida e elas têm poder de destruição.
Então, cuidado, nós temos que nos policiar. Depois de falado, não tem como voltar atrás. A palavra, ela machuca muito mais do que um tapa. A palavra, ela causa coisas terríveis na vida das pessoas, mas também a palavra, ela transforma vidas, ela restaura vidas, ela faz a diferença. Então nós precisamos desenvolver esse hábito de ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Olha, Deus te deu duas orelhas para ouvir e uma única boca para falar. Então ouça mais e fale menos. Ouça mais e cuide daquilo que sai da sua boca, porque palavras têm poder. Então, que tipo de palavras tem saído da sua boca? Palavrões? Ah, mas eu estava nervoso e por isso eu falei um palavrão. Palavrões, palavras são decretos. E os palavrões não deixam de ser decretos. Então eu vou lá e falo uma palavra pesada. Eu olho para o meu filho e digo, você é uma... Ou olho para alguém e digo, você é isso. Ou olho para alguém e digo assim, tomara que você... Eu não vou completar aqui porque esse tipo de coisa não faz parte do meu vocabulário. Mas eu sei que, infelizmente, existem muitas pessoas que falam esse tipo de coisa. Se você é uma pessoa que fala esse tipo de coisa, você que está aqui me assistindo, você fala esse tipo de coisa, então eu quero te convidar a refletir sobre isso, porque você está lançando decretos e esses decretos podem destruir a vida. Então, mude a forma como você age diante dessas situações. Ao invés de você falar coisas que você não devia, fale coisas que você realmente precisa falar. Abençoe seus filhos, abençoe aquelas pessoas, faça a diferença, seja a diferença. Tire da sua boca palavras de transformação, palavras de vida, palavras de restauração, palavras de vitória, porque a sua boca, a minha boca, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. É daquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração não estiver, se o nosso coração, perdão, estiver cheio de coisas ruins, a nossa boca só vai falar coisas ruins. Mas se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, a nossa boca vai ser a expressão de coisas boas. Então, o primeiro hábito, acordar de manhã e agradecer a Deus pelo presente que Ele te deu. Segundo hábito, ter cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. O terceiro hábito que eu quero te convidar a desenvolver na sua vida é um hábito maravilhoso. Vai te dar uma clareza tão intensa, tão forte, tão poderosa, que você vai me agradecer todos os dias da sua vida depois. Tenho certeza. Se você já desenvolve, você vai colocar aqui nos comentários, porque ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele traz vida. Aí você me pergunta, Kleber, qual que é o terceiro hábito? Ler o livro sagrado todos os dias. E qual é o livro sagrado que eu estou dizendo? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aí talvez alguém venha aqui e me diga assim, Kleber, presta atenção, papel aceita tudo. E esse livro foi escrito por homens. Aí eu vou te perguntar assim, o carro que você tem, como que ele é seu? No papel, que aceita tudo. Aí você diga, não, mas foi dado fé lá no cartório, foi reconhecido firma. Bacana. A casa que você tem, o papel que você aceita. Ou melhor, o nome que você tem, como que eu sei o seu nome? Como você sabe o meu nome? Por causa de um papel que, segundo teorias, aceita tudo. Aí talvez você diga, mas reconheceram firma no cartório e tal. Beleza. Mas aí você diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu digo e afirmo. Mas papel aceita tudo. Você não disse que reconheceram firma no cartório a respeito dos documentos aos quais que você tem, aos quais eu tenho? Não foi isso que você me disse? Deus também reconheceu firma na palavra dele. Aonde está isso? Como que a palavra dele, ela está conectada de Gênesis a Apocalipse, se os homens que a escreveram viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, e como eles foram tão conectados? Me diga.
Se isso não é um reconhecimento de uma verdade. Um exemplo, Isaías, ele fala a respeito de Jesus nos detalhes. E quem foi Isaías? Um profeta. Que viveu na era de Jesus? Não, ele viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E como que ele falou de Jesus se Deus não tivesse falado com ele? E nos detalhes, mas nos detalhes mesmo. Nos detalhes. Então, fora outros capítulos da Bíblia. Em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus fala algo e Deus diz: da mulher nascerá uma criança, você ferirá o calcanhar dela e ela esmagará sua cabeça. Estava falando a respeito de Jesus. Moisés viu Jesus, mas ele falou a respeito. E temos N exemplos. Então ela se converge. Ela não se diverge. Aí você fala assim, mas é difícil de entender as palavras que estão lá. Sim, realmente, era difícil de entender quando eu conheci a Bíblia. Hoje não. Hoje você vai lá e tem uma versão que chama Nova Versão Transformadora. Aí você talvez diga assim para mim, mas eu vou ter que gastar dinheiro. Não, não precisa gastar não. Vai lá na sua loja de aplicativos, baixa uma Bíblia que chama Bíblia JFA Offline. Eu não estou sendo pago para falar sobre isso aqui, mas assim, é uma Bíblia que eu uso há muito tempo e ela é magnífica. Magnífica. Ah, mas ela é diferente das outras? Não, ela é intuitiva. A Bíblia que eu usava, que tinha o hábito de usar manualmente todos os dias, se chama Bíblia Thompson, que é uma Bíblia dessa grossura aqui, não é barato, é caro, é uma Bíblia de estudo, ela te aprofunda e tal, ela tem várias coisas, mas a letra é minúscula, não dá. Eu que uso óculos, é uma dificuldade ver aquilo. Mas assim, é uma Bíblia muito boa. Se você pode investir nela, bacana. Mas se você fala assim, não, eu não gostaria de investir, então você vai lá na sua loja de aplicativo, baixa essa Bíblia, Bíblia JFA Offline, você vai lá na sua versão, vai ter uma lá, NVT, Nova Versão Transformadora. E aí você baixa essa versão. Acabou. Você vai entender tudo, porque é uma versão na linguagem que você consegue entender, sem aquele português de Portugal todo complicado. É o português que você entende, que eu entendo, o português que nós estamos conversando aqui. Então, é uma linguagem que você vai entender. Talvez você diga assim, mas eu estou assistindo o seu vídeo e não do Brasil, porque eu já vi lá no canal que tem pessoas que assistem de fora. Ela tem na língua do seu país também, você vai entender. Mas vá lá e baixe essa Bíblia. E comece a ler essa Bíblia todos os dias. Lá tem os planos de leitura, lá tem a forma de pesquisa. É maravilhoso aquilo. Vai lá e vê para você ver. Então, esse é o terceiro hábito. Eu preciso observar o livro sagrado todos os dias. Todos os dias. Traz ele para a sua vida, porque contém vida e vida em abundância. Contém alertas? Sim, contém. E são bons. São alertas que vão te levar para mais perto de Deus e para mais perto dos seus objetivos, da sua vitória. Então, esse é o terceiro hábito que nós precisamos ter. O quarto hábito. Presta atenção nisso. Nós precisamos observar as pessoas que entram e que entrarão na nossa vida. Aquelas que já entraram, aquelas que estão entrando e aquelas que entrarão na nossa vida. Observa. Cuidado com as amizades que você tem. Elas estão te levando para a progressão, elas estão te levando para o seu sucesso, para a sua vitória, para aquilo que você almeja, ou elas estão sendo, um atraso de vida, que está tentando te levar para trás. Cuidado. Cuidado com quem te cerca. Observa como são as pessoas, como elas falam sobre os outros para você. Porque da mesma forma que elas falam sobre os outros para você, elas falam de você para os outros. Então, observa as amizades que você está tendo, porque elas podem estar te impulsionando para cima, como elas podem realmente ser uma pedra que está te levando para baixo, um peso que está te derrubando. Então observa. Mas observa. É um conselho. Faz aquilo que está no seu coração. Você tem toda a liberdade.
Mas é um conselho que eu te dou. Observa as amizades que você está tendo. Elas são boas, elas te impulsionam ou elas te levam para baixo? Você entendeu? Está fazendo sentido para você? Então, esse é o quarto hábito que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E o quinto hábito, que eu disse que era o mais importante, e que eu quero que você guarde dentro do seu coração, porque todos os outros quatro dependem dele. Ter o hábito de uma visão aguçada. Ser visionário. Olhar lá na frente. Ver além daquilo que os outros veem. Ter uma percepção muito forte. Muito forte. Mas muito forte mesmo. Olha como que é interessante. A Bíblia diz que como você imagina dentro da sua alma, assim você é. Ora, a fé é a certeza das coisas que te esperam e a prova das coisas que ainda não se podem ver. Você não vê ainda com seus olhos físicos, mas você já vê com seus olhos espirituais. Ou seja, você tem uma percepção muito forte. Você é visionário, você consegue enxergar lá na frente, você consegue ver os seus sonhos, seus objetivos, você consegue enxergar a sua vitória, o extraordinário acontecendo na sua vida. Você consegue enxergar que aquele caminho vai levar para buracos, que aquele caminho vai levar para precipícios. Você consegue enxergar, então você consegue tomar decisões. Por que eu disse que esse hábito vai envolver todos os outros? Porque se você tem visão, você vai acordar todos os dias agradecendo a Deus pelo dia que Ele está dando para você. Se você tem visão, você vai cuidar das suas palavras, porque você vai observar todas as palavras ruins que você já produziu na sua vida e o que elas geraram na vida de alguém. Se você tem visão, você vai ler o livro sagrado com todo o prazer do mundo e ele vai abrir a sua mente, ele vai trazer clareza para você. Se você tem visão, você consegue observar as pessoas que entraram, que estão entrando e que vão entrar na sua vida. E você consegue selecionar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E você consegue avançar. Você consegue realmente viver o extraordinário na face da terra. Fez sentido para você? Conta para mim aqui nos comentários. Se fez sentido para você, quais desses hábitos você precisa desenvolver e quais desses hábitos você já desenvolveu? Porque eu tenho certeza assim que é algo assim muito esclarecedor. Eu sei que esse vídeo ele ficou um pouco longo. Você chegou aqui é porque você realmente é uma pessoa que quer viver o extraordinário na face da terra. Então eu quero pedir para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa realmente, com pessoas que precisam desenvolver isso na sua vida. E tá vendo aí, tá aparecendo o botãozinho hypar? Se estiver aparecendo para você, hype esse vídeo. Nos ajude a levar para mais pessoas, tá bom? Ó, beijão no seu coração e obrigado por estar aqui comigo. Tamo junto até a eternidade.